Boa noite, queridos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Agora são 20 horas 6 minutos do dia 10 de junho de 2025. Se você chegou aqui através do YouTube, queria que você soubesse que nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e o caminho para chegar aqui nesta sala, tá bom? Nós temos cultos regulares de terça e domingo. Hoje é terça-feira, então nós estamos aqui na Escola da Doutrina Bíblica. E de domingo às 18 horas nós temos o nosso culto da família. Você está convidado a participar conosco, tá bom? Se tiver dúvidas, perguntas, lá no site você vai encontrar o nosso WhatsApp, você pode fazer perguntas lá, tá ok? Vou fazer uma breve oração aqui, você fecha os olhos mesmo que estiver assistindo o vídeo, não tem problema nenhum, vale do mesmo jeito. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento tão agradável na tua presença, e Senhor, peço que o Senhor abençoe aqueles que vão assistir esse culto, que vão assistir essa mensagem, que o Senhor possa abençoá-los, livrá-los de todo o mal, e o mais importante, Senhor, convencê-los da tua salvação, Senhor. Nós te pedimos que tu abençoes o pastor Weber, que vai trazer a mensagem, que livre o Weber de todo o mal, que abençoe a sua família, a sua casa, e, Senhor, que nunca deixe faltar o necessário para esse pastor tão querido. Queria colocar também aqui, nesse momento, o nome da Viviane, que fez uma cirurgia muito importante hoje, que o Senhor abençoe a família do pastor Esdras, sua casa, e que o Senhor o console nesses momentos de dificuldade. Fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Weber, é com você. Amém. Amém. Glória a Jesus. Meu Deus, né? Viviane, né? Está aí, oramos por ela, né? E eu creio que ela vai... Jesus está cuidando, né, irmãos? Está cuidando. Irmãos, eu tenho observado, hoje Jesus deu essa oportunidade de estar falando um pouco da tua santa palavra. Então, eu tenho observado que tanta coisa tem acontecido, né, irmãos? Muitos debates, a gente vê muitos debates, as pessoas se debatendo da palavra de Deus, é cristão com rabino, padre com cristão, com evangélico, né? A gente vai notando e a gente nota que está faltando muita coisa, irmãos, está faltando muita coisa. E a palavra de Deus nos mostra em João capítulo 8, versículo 32, é um versículo pequenininho que todos nós conhecemos, né? Um versículo maravilhoso, e que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante, né? Tem que conhecer a verdade, nós temos que conhecer a verdade. Às vezes eu já conversei com uma pessoa e ele me falou que é ateu, né? Ah, eu sou ateu. Ah, você é ateu? Eu não acredito em Jesus Cristo. Mas você conhece Jesus Cristo? Ah, não conheço não, vejo falar aí. Então tá, aí tá difícil, né? Como é que você não vai acreditar numa coisa que você não conhece? É duro, né? É difícil, né? Às vezes eu converso com muitas pessoas, assim, já conversei muito para trás, às vezes converso, as pessoas dão palpite, falam, mas sem um pingo de conhecimento. E o interessante, irmãos, não é só a palavra que nós temos que conhecer, não. Qualquer debate, qualquer coisa que você for debater, que você for conversar, se você não tiver conhecimento de causa, você tem que ficar quieto, né? Mas você vai debater uma coisa que você não conhece, né? Aí eu vou debater com o pastor Hélio sobre física, né? Não vai ter jeito aí. Eu não vou ter... Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ser humilde o suficiente para ouvir ele falar e aprender, né? E assim, não é diferente com a palavra de Deus. Né? Jesus manda a gente conhecer a verdade. E se você conhecendo a verdade, vem algo maravilhoso sobre a tua vida, você vai ser liberto, né? A palavra, você conhecendo a verdade vai te libertar. Ela tem poder, né? A palavra tem poder, né? E aqui
Em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 13 em diante, né? Capítulo 2, do 13 em diante. Então, o que diz aqui, né? Aqui, ó. Vou ver aqui, do 13 em diante. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quer dizer, a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, né? Então, aí continua, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quer dizer, primeiro ponto, a pessoa tem que ser espiritual. Você, para conhecer a palavra de Deus, você vai ter que ser uma pessoa espiritual. Senão você não vai entender nada. Entendeu? Você vai entendendo as coisas mais ou menos, aí vem aquele monte de dúvida, né? E tudo e tal. E continua. Olha o que fala aqui agora. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tá dando para entender, irmão? Como é bem complexo conhecer a palavra de Deus? Não é algo simples, não. Eu conheço. Eu fico vendo católico aí. O cara sai do bar lá, bêbado e coisa, você vai convidar, depois passa uns 3 dias, você vai conversar com ele e fala, não, conheço Deus, é Jesus e tal. Quer dizer, não, como é que vai? Não tem como. Não tem. O de Jesus Cristo, irmãos. Jesus está oculto em mistério ainda, até hoje. Não tem como a pessoa conhecer Jesus Cristo. Quer ver outra coisa? O primeiro ponto, ele tem que ser espiritual. E para ele ser espiritual, o que tem que acontecer na vida dele? Vamos lá, em Mateus, quer ver? Vamos lá, olha para os irmãos ver como é que as coisas vão encaixando. Ó. Você vai lá em Mateus, capítulo, deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 11, pastor Hélio pode abrir, Mateus capítulo 11, versículo 25. Olha o que diz aqui, ó. Isso aqui é uma oração que Jesus fez ao Pai. Olha que benção, ó. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, primeiro, não tem como a pessoa ser espiritual se ele não é pequenino. É impossível. Não tem como. Você só vai conhecer realmente o Senhor Jesus Cristo se você for pequenino. Né? Então eu fico vendo esses debates, o pessoal debatendo, mas fala, meu Deus, cada palavra que você nem entende o que esse pessoal fala. Eles tiram palavras lá do dicionário aí, que às vezes a gente nem sabe, aquele conhecimento da ciência, aquele conhecimento e tudo, e debatendo e tudo. Aí chega no fim do debate, um está chamando o outro de irmão, é um evangélico chamando o rabino de irmão, o rabino chamando o padre de irmão, aí vira aquela coisa. Tudo isso, não é sabedoria. Os caras conhecem a Bíblia de capa a capa, irmãos. E essas pessoas, eles conhecem a Bíblia de capa a capa. É Novo Testamento. Quando entra em Gênesis, eles destrincham Gênesis, que vocês se devia uma coisa. O conhecimento que eles têm da palavra de Deus. Mas conhece e tudo é aquela coisa. E não conhece o Senhor Jesus Cristo. Não conhece. Porque, pelo que eu tenho observado, é muita sabedoria. E a sabedoria desse mundo, irmãos, olha, tá aqui, ó. Quer ver a sabedoria desse mundo? É. Mateus capítulo. Eu anotei o versículo aqui. Está em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3.
1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver a sabedoria, né, desse mundo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo... 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Tá vendo? Essa sabedoria aí que eu estou vendo aí, é cientista, é uma sabedoria que você precisa ver que, nossa, meu Deus, você até entusiasma de ver essas pessoas falar. Tá? Aí, aqui, ó, aqui. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Tá vendo? Então, meus queridos, é loucura. A sabedoria desse mundo. Aí vem o apóstolo Paulo, né? Essa bênção que é o apóstolo Paulo. Aí nós vamos lá em Filipenses, né? Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós o que representa, o que representava essa sabedoria desse mundo para ele. Quer ver? Olha aqui para você ver o que o apóstolo Paulo fala aqui, em Filipenses, né? Acho que eu nem anotei esse versículo, mas eu acho aqui. Filipenses, capítulo, né? Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, vamos ver do 5 em diante. De sorte, o pastor pode pôr, Filipenses, capítulo 2, do 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha a grandeza do Senhor Jesus, olha a coisa maravilhosa, né? Olha para você ver, o Senhor do Senhor, irmão, nós estamos falando de Jesus Cristo. Olha, Jesus se reduziu a homem, irmãos. Entrou aqui nesse meio, nesse mundo maluco. Esse mundo é terrível. Jesus entrou aqui nesse meio aqui, em forma de encarnou e veio, entrou aqui nesse mundo, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é esse versículo que eu queria, não, mas, meu Deus, eu li isso aqui, nossa, olha que benção. Então, aqui está mostrando. Tanto que Jesus é humilde, pequenino, ele fez pequenino, né? E veio aqui entre nós. Mas o versículo que eu quero é outro, que eu vou achar aqui agora. Tá? É o 3. É Filipenses capítulo 3, versículo do 4 em diante. É o 3 do 4 em diante. Ainda que também podia confiar na carne. É o apóstolo Paulo mostrando o que é a sabedoria desse mundo. O que nós temos que fazer com essa sabedoria desse mundo para a gente encontrar Cristo. Porque senão nós não vamos encontrar o Senhor, ele está em mistério ainda, irmãos. Jesus está oculto em mistério. Então nós não vamos, né? Para a gente encontrar o Senhor, olha aqui, olha o que o apóstolo Paulo teve que fazer. Aqui, vamos ver aqui, ó. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele vai mostrar a sabedoria desse mundo, ó. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Tá vendo? Ele pegou a circuncisão em 8º, que foi circuncidado em 8º dia. Olha o que ele teve a circuncisão. Depois nós vamos chegar lá, ó. Aqui. Fui circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu.
Quer dizer, ele estava no topo, né, da sabedoria humana. Né? Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça, que há na lei, irrepreensível. Ele era irrepreensível, segundo a justiça que há na lei. Né? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ele perdeu isso tudo, toda a sabedoria, tudo, ele deixou tudo para trás. Né? Aí continua. Perda, mas para mim era ganho e reputei por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Está vendo, irmãos? O apóstolo Paulo pegou toda a sabedoria, todos os diplomas, tudo que ele tinha, ele largou, deixou tudo, abandonou, e teve aquilo como esterco. Porque aquilo, se ele continua naquilo, ele nunca ia encontrar Cristo. Está dando para entender? A sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Então, o que acontece? O que está acontecendo com a maioria? É um conhecimento que, nossa, é tal, porque a estrela não sei o quê, que a lua e tal, conhece tudo. Mas é conhecimento, aquela coisa, tudo isso é bênção, não estou falando que não é ruim. Isso é ruim. Isso é muito bom, você vê pessoas cientistas aprendendo com Jesus, né, já começando, aprendendo. Só que vai ter que ser pequenino, irmãos. Agora, o pequenino, uma coisa que nós temos que colocar na nossa mente, o pequenino não está no dinheiro, não está da pessoa morar debaixo de uma ponte, não está... Não. O pequenino está no coração, está dentro do coração. Tem pessoas ricas, tem muitos bens, muita coisa, e é pequenino. E tem pessoa que mora debaixo da ponte e não é pequenino, é grande. De coração, entendeu? Soberbo, né? Não, nós, irmãos, nós tem que ser, não tem que ser pequenino. Jesus chegou aqui em Mateus capítulo 18, acho que é em Mateus capítulo 18 mesmo. Se não for, eu vou pedir o irmão para achar para mim. Mateus capítulo 18, vamos ver se é lá mesmo. Olha o que Jesus disse aqui, irmãos. O que Jesus está querendo mostrar para nós então, é como nós vamos conhecer o Senhor, como é que nós vamos conhecer a verdade. Se nós não for humilde e pequenino, nós não vamos conhecer a verdade, não. A soberba não vai deixar você conhecer a verdade, não. A grandeza, ele não vai deixar você conhecer a verdade, não. Quer ver aqui, ó? Aí continua, aqui, ó. Olha o que Jesus fala aqui. Né? Mateus capítulo 18, versículo 1. Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, você já imaginou o que é chegar nos pés do Senhor Jesus, irmão? Já imaginou? Então o momento de chegar agora nós estamos chegando aos pés do Senhor Jesus Cristo. Viu, irmãos? Então vamos lá. Né? Aos pés do Senhor Jesus Cristo, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. E diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É pesada essa, hein? Tá vendo? Tá vendo como é que nós vamos? Entendeu? Aí continua aqui, ó. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Tá vendo, meus queridos irmãos? Eu vou até continuar mais um pouco o versículo aqui, que é maravilhoso. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como está a mim, me recebe. Entendeu? Então, meus queridos irmãos, Jesus, olha o que Jesus, que nós temos que ser igual a criança. Já viu criança como é que é? Né? A criança, você fica bravo com ela. Às vezes a mãe faz uma levadeza, a mãe dá umas palmadinhas na criança, né? Dá umas palmadas, sai chorando para lá, menina, e coisa, fica bravo, dá umas palmadinhas para corrigir tudo. Aí passa 10 minutinhos, tá lá brincando de novo, tá lá beijando a mamãe, tá agradando a mamãe. Olha para vocês verem. Então, se você quiser conhecer a verdade, você vai ter que ser humilde.
Vai ter que ser pequenino, não adianta querer achar que com soberba, com... E melindre, nossa, meu Deus, uma melindre, né, irmãos? Meu Deus, não pode falar nada. Aqui é a melindre, né? Irmão, olha, o irmão não olhou na minha cara hoje, né? O irmão, isso aí é tudo coisa de gente orgulhoso, entendeu, irmão? Olha, se a pessoa não olhou para tua cara, oh, meu Deus, às vezes ela tá, naquele momento ela não está bem. Às vezes está precisando de uma oração. Então, em vez de você achar ruim dela não ter olhado para tua cara, vai orar para ela, ora. Abençoa a vida dela. Né? Ah, o fulano não me deu carona. Né? Olha, você vê, passou, me conhece, não me deu carona. Ah, mas você sabe lá com a situação que ele estava ali dentro daquele carro, a pressa, às vezes, que ele estava, a situação psicológica dele naquele momento, como é que ele estava. Então, quer dizer que ele tinha que parar de dar carona. Mas não, meu Deus, então, isso tudo é grandeza. Então, Jesus fala para a gente ser pequenino. Aí você vai começar a conhecer realmente o Senhor, entendeu? Aí você vai conhecer, aí você vai ter o discernimento de Deus do Novo Testamento, do Velho Testamento. Você vai começar a ver tudo, enxergar tudo. Jesus, claro, te abre as vistas, meu, você começa a enxergar tudo. Né? Mas com grandeza, ninguém. Até para você pregar o Evangelho. Quer ver? Vamos lá em Mateus. Tem que conhecer o Senhor Jesus. Nós temos que conhecer o Senhor Jesus. Mateus capítulo 28. Quer ver? Vamos lá em Mateus capítulo 28. Quer ver? Ah, meu Deus, até para pregar o Evangelho, você tem que ser pequenino. Você tem que conhecer realmente o Senhor Jesus. Senão, como é que você vai pregar? Como é que você vai? Aqui, olha aqui, vamos aqui, ó, Mateus capítulo 28, versículo 18. Vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tem tradução aqui que diz: ide, fazei discípulos, né? Está aqui no rodapé da minha, pode ser também dito como fazer discípulo, ensinai todas, aqui, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Agora, olha o que diz aqui: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Né? Agora, se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, como é que você vai conhecer os mandamentos dele? Como é que você for orgulhoso, soberbo, orgulhoso, grande, né? Você nem vai ter a sensibilidade de perceber os mandamentos do Senhor, o que agrada o coração do Senhor Jesus Cristo, o que não agrada. Né? Então, até para pregar o Evangelho, até para você fazer discípulo, você tem que ensinar o que você conhece. Né? Agora, com orgulho, com soberba, ser grande, você vai conseguir ensinar o quê? Né? É igual eu vejo. Muita coisa, irmãos, que a gente tem que ter o discernimento. Vamos supor, já aconteceu isso na igreja. O irmão chegou pro irmãozinho na igreja e virou assim: ô irmão, não preocupa com negócio de carro, não. Aqui, você não preocupa com esse negócio de carro, não. Isso aí, carro é um carrinho golzinho, um carrinho 1000, né? Um carrinho 1000 tá bom demais. Eu acho que o homem precisa mais que um carrinho 1000 e tal. O irmãozinho lá escutando e tudo. Aí acabou de falar, entrou no Audi. Um Audi, tem um carro que chama Audi, né? Entrou no Audi e foi embora. Né? Ah, tá. O carrinho 1000 entra no Audi. Para que falar isso pro irmão, então, gente? Se a pessoa, não estou falando que é errado ele ter um Audi, não. Mas a pessoa conhece o Senhor Jesus Cristo, tem muita coisa que você tem que... Você vai dar um conselho desse pro irmão se você anda num carro importado? Deixa isso para lá, fala outra coisa, pede o discernimento do Senhor Jesus. O que você deve falar pro irmão? Não, uma coisa dessa não vai... Por que Jesus pregava? Quer ver? Olha aqui no final do livro em Mateus capítulo 7. Olha aqui em Mateus capítulo 7. Olha que benção, irmãos. Olha aqui, quer ver? Aqui, ó. Né? Os versículos maravilhosos. O versículo é maravilhoso. É no finalzinho do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é uma preciosidade.
que não tem vocábulo para dizer a preciosidade que é esse sermão da montanha. Né, irmãos? Isso aí nós não vamos conseguir nós não vamos ter condição de dizer o tanto que isso é maravilhoso. O sermão da montanha é maravilhoso. Aí chega no finalzinho do sermão da montanha e tal, lá em Mateus capítulo 7, versículo 28. Né? Bom, chegou lá em Mateus capítulo 7, versículo 28. Aí diz o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, essa maravilha, né? Esse discurso dele é uma maravilha. É maravilhoso. Não adianta eu querer achar uma palavra para dizer, porque eu não vou achar, de tão maravilhoso que é esse sermão que Jesus deu. Né? Então, olha aqui o que diz aqui, ó, capítulo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os fariseus. Agora, por que Jesus ensinava com autoridade, irmãos? Porque tudo que Jesus falou no Sermão da Montanha, ele cumpriu. Ele mandou oferecer outra face, ele ofereceu. Ele mandou amar o inimigo, ele amou. Ele mandou... Aí essa infinidade de bênção que tem aí nesse Sermão da Montanha, né? Tudo isso, por isso que ele tinha autoridade. Então, se você quer ter autoridade para pregar o evangelho, para passar alguma coisa para a pessoa, você vai ter que ter o discernimento, você vai ter que conhecer muito bem o Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ter autoridade. Mas se você não conhecer o Senhor Jesus Cristo, você for orgulhoso, soberbo, né? É orgulhoso, né? Melindra, que a coisa, qualquer coisinha faz beiço, né? E tal, que a coisa, aí vai ter jeito. É o que eu tenho observado aí no mundo. Por que o mundo está entrando nas igrejas? Por que já virou que né, você não sabe quem é crente, quem que não é mais, é que virou aquela coisa. Por quê? É falta de conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Falta de conhecimento. Né? Porque se você conhece o Senhor Jesus Cristo, você não vai... Né, você não vai... Né, você não vai aceitar, né? Eu fico vendo, eles chegam na igreja, um dia eu até comentei já, eu comentei com a minha neta é ministra de louvor na igreja, então eu falei, ô ministro, o dia que você for fazer um louvor na igreja, que você for a líder, acende as luzes tudo da igreja, acende tudo, quanto mais claro ficar a igreja, melhor. Né? Em vez de você apagar a luz, pôr luz roxa, luz vermelha piscando, não, apaga tudo, acende as luzes tudo. O Senhor Jesus Cristo é luz, é igual de claridade. Né? As coisas têm que estar... Né? Quanto mais claro, mais bonito, melhor. Né? Deus me livre de treva e escuridão. Né, irmãos? Misericórdia. As coisas têm que ser claras. Jesus é claro, Jesus é transparente. Jesus é... Né? Não tem esse negócio de ocultismo, culto, não, escuridão, não. Então, tudo isso é falta de conhecimento. Que aquele que realmente conhece o Senhor Jesus Cristo, ele sabe que o Senhor Jesus Cristo vai alegrar, ele vai se alegrar com a verdade, né? Com as coisas claras, né? Transparente. Né, irmãos? O celular, tá aqui, o meu celular com o da minha esposa é a mesma, é a mesma, como é que fala? Onde você passa o dedo ali, é a mesma senha, né? A minha da minha esposa, quando eu pego o celular dela, a senha dela eu sei, ela sabe a minha, é a mesma senha. Mas não tem, meu celular tá aqui, não tem segredo não, quem quiser abrir meu celular e ver, pode olhar à vontade. O cristão é transparente, não se esconder nada de ninguém, né? Esconder o quê? Né? Então, meus queridos, conheça a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará, vai te libertar. Mas para você conhecer a verdade, você tem que ser pequenino. Você tem que chegar diante da verdade, não é igual o fariseu, você vai ter que chegar diante do Pai, é igual o publicano, que nem coragem de olhar para o céu tinha, né? Ele chegou lá, não, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador e tal. Quer dizer, nem coragem de olhar para cima, ele está tendo vergonha do Senhor Jesus Cristo. Né? Vergonha. Agora, o orgulhoso, saber vai ter vergonha de quê? Não acha que está certo ainda. Não, peca, o crente peca mesmo. Peca. O cristão, já vi gente falar, o cristão peca 7 vezes por dia. Ah, meu Deus do céu, não, peca. Peca.
Mas você vai ficar concordando com pecado até quando? Até quando você vai ficar concordando que aqui não é problema, que vai pecando, e pronto, tá tudo certo. Ah, não, Deus perdoa, Deus, né? Aí vem com aquela conversa, perdoou o ladrão da cruz, né? Ah, meus queridos irmãos, isso é orgulho. A gente é orgulhoso que é assim. A pessoa não tem. Nós temos que nos envergonhar do pecado. Mesmo cometendo, comete, muita gente comete. Em momentos, às vezes, você sai assim do sério, né? Fala alguma besteira e tudo. Mas, ai, oh, meu Deus, hoje eu falei isso, falei uma coisa, desagradou a Deus, meu Deus, falei, mas você tem que se arrepender daquilo, achar ruim de falar aqui, não, achar que aquilo é normal, né? Deus salva uma vez, salva para sempre e tal, é o que você muito escuta por aí. Mas nós temos que ser pequeninos, irmãos, pequeninos, humilde. O senhor fala também que quando João, foi João e, agora me fugiu aqui, que os filhos de Zebedeu eram João e Filipe, me fugiu aqui agora, se o irmão puder me ajudar aí. Então, eles chegaram para Jesus, não falou que queria sentar à direita ou queria sentar à esquerda do Senhor, né? Então, Jesus foi claro para eles, olha, não, o primeiro, aqui no reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Se você quer ser o maior, você tem que ser servo dos outros. Né? Não é assim que Jesus diz? Está aí, às vezes se o irmão achar aí, o irmão põe na tela aí, a gente vai ver. Eu não separei esse versículo, mas é isso. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele deixa claro, né? Okay, você sabe o que Jesus fez, irmãos? Todo mundo sabe, todos nós sabemos. Ah lá, o pastor Hélio pôs lá, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Não, isso eu já tinha visto. Então, o que acontece? Né? Você sabe o que Jesus fez, irmãos? Todos nós sabemos. Jesus lavou o pé dos discípulos. Aí só lavando o Pedro. Pedro até achou ruim, né? Falou, não, senhor, quem não deixa, não, que isso, acho que eu vou permitir o senhor lavar meu pé, né? Aí, né, Jesus foi, Mateus capítulo 4, versículo 21. Deixa eu olhar aqui. Né? Quando os filhos de Zebedeu, Mateus 4, 21. Não, é Mateus mesmo? Mateus capítulo 4, versículo 21. É Mateus mesmo, pastor? Weber, eu não tenho certeza, mas você queria. Qual que é o versículo qual que é o texto do versículo que você quer? Não, deixa eu ver aqui. E o irmão pode ler para mim aí, o Mateus, está muito pequenininho, Mateus 4, 21. Espera aí. Por favor. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Não, não é esse, não. O versículo que eu quero é aquele que eles, o João e Tiago, quando a mãe deles, acho que foi a mãe deles, mas queria que um ficasse à direita ou à esquerda do Senhor Jesus. Tá. Então, o que acontece? Jesus lavou os pés dos discípulos, irmãos. Jesus ele vem dando exemplo de pequenino desde quando ele nasceu, para que a gente siga o exemplo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus lavou os pés dos discípulos. Pois não, pastor? Olha lá, ó. Aí, né, os filhos de Zebedeu, 20 e 20, ó. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? E ela respondeu, dize a estes meus dois filhos que se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. É isso? Pode continuar, pastor. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes a eles, podemos. E diz-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Mas
Pode ler mais um pouquinho. Eu queria aquela parte que ele falava que o primeiro tem que ser servo de todos. Ah, tá bom, já vou chegar lá. É aí que É o fala, 20, mas no final é o aí, às vezes 26, eu é o errei. 26. Espera só um minutinho que eu É o chego lá. 26, isso. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e o que grandes exercem, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, Aí, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. aí, E tá vendo? qualquer Então, que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. aí que benção. Tá vendo, irmãos? Pequenino. O Senhor Jesus, ele. Nossa, meu Deus. Então é o que a grande maioria não consegue enxergar. Com grandeza, irmãos, não vamos conseguir nada com o Senhor. Não vamos conseguir nada. Né? Nós temos que. O homem tem que ser humilde, tem que ser pequenino, tem que se sentir sempre menos. Né? Bom, aí o pastor Hélio acabou sendo meu serviçal agora, né? Foi ler para mim o. Então, Ô, glória! entendeu, meus queridos? A gente não tem que ser humilde. Melindre, cuidado com melindre, entendeu? Cuidado, né? Qualquer coisinha, nossa, meu Deus, né? Que ele faz uma tempestade, né? Tem coisa. Não, o Jesus está oculto em mistério. Ele só vai ser revelado para você. Ele só vai ser revelado para você se você for pequenino. Aí você vai começar a compreender tudo, as vontades do Senhor Jesus para a tua vida, as vontades do Senhor Jesus, as decisões que você tem que tomar nesse mundo, né? Até de negócio mesmo, de emprego, no teu trabalho, tudo. Jesus vai te mostrar tudo que você deve fazer, né? Um dia eu estava na minha casa, né? Meu pai, tinha um vizinho lá fazendo um muro na casa do meu pai, ele é vizinho de parede com meu pai. Aí ele fazendo, e ele foi cortando um pedaço do muro do meu pai para fazer uma emenda lá para pôr. Meu pai chegou para mim: você vê, o homem está me cortando o muro todo aqui e tal. O que você acha que eu devo fazer? E tudo, vem me pedir opinião. Eu falei: olha, a palavra de Deus fala que aquele que quer tirar a capa é para oferecer a vestimenta. Oh, tá bom, resolveu o problema. Meu pai falou: é mesmo, né? Um pedacinho do mundo. Então, gente, né? Oferece para ele, ajuda, né? Acabou, tá lá, portão do homem, não teve problema nenhum, né? Não é verdade? Então, né, nós temos que deixar a palavra entrar no nosso coração para ser usada nesses momentos, né? Quanta pessoa no teu trabalho que você pode ajudar através da palavra, através da humildade, através de você ser pequenino. Porque você sendo pequenino, você vai compreender muito bem as vontades do Senhor Jesus na tua vida, né? Você vai começar a amar mais as pessoas, você vai procurar ajudar mais, você vai procurar, meu Deus, é muita bênção. Por isso que Jesus disse, eu vou voltar lá agora para a gente encerrar, né? Que já são quase 9 horas. Então eu vou voltar naquele versículo e vou ler de novo para a gente guardar na nossa mente, né? Primeiro, e conhecereis a verdade vos libertará. O primeiro passo para você conhecer a verdade está aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vou ler e peço que os irmãos prestem bem atenção nesse versículo, nessa oração que Jesus fez, né? Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Né? Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
E Jesus vai revelar, é só o pequenino, irmãos. Jesus está dando graças ao Pai, ele está ocultando as coisas aos sábios, entendeu? E as revelando aos pequeninos. Então nós temos que ser pequenino, irmãos. E vou dizer, pequenino é quem que mora debaixo da ponte, não. Porque tem muita gente, a maioria das pessoas que moram debaixo de uma ponte não é pequeno, é grande. Porque senão não estava lá debaixo daquela ponte. A maioria é grande. Entendeu? O pequenino é aquele humilde, aquele que é igual, que é simples como uma criança, né? Esse é o pequenino. Então, meus queridos irmãos, é um momento da gente estar meditando sobre isso. Entendeu? Porque às vezes muita coisa, às vezes acontece na vida da gente, né? Muita coisa acontece, às vezes a gente fica preocupado, né? Então, talvez você não está sendo pequenino, está tendo muito problema, às vezes, por falta de conhecer realmente o Senhor Jesus Cristo. E não adianta, com orgulho, com soberba, não vai conhecer, porque o Pai, ele revelou aos pequeninos, não adianta, não adianta. Né? Então, eu peço agora que os irmãos fechem os olhos. Eu vou fazer uma oração e para libertação, né? Jesus está nos libertando, né? É uma oração agora para libertação. Peço que os irmãos fechem os olhos. Eu vou orar agora e você abre o teu coração, porque Jesus quer fazer de você um pequenino. Quer que você seja um pequenino. Então, eu não estou entendendo bem ainda, pastor, o que é pequenino. Jesus vai te mostrar, você vai ver, a partir de hoje, Jesus vai te mostrar muito bem o que é pequenino. Né? O Senhor vai te mostrar muito bem o que é pequenino. Então, peço agora que os irmãos fechem os olhos, que eu vou fazer uma oração. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na tua vida a partir de hoje. Tenho certeza. Então, eu peço que vocês fechem os olhos e que eu vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu repreendo todo mal, todo espírito de soberba, todo espírito de grandeza, eu repreendo agora a vida de todos que estão ouvindo e ouvindo e que ainda virão a ouvir e assistir esse culto, meu Pai. Através da internet, eu repreendo todo o mal, eu repreendo todos os demônios, eu repreendo tudo aquilo que vem contra essas vidas, meu Pai, e que todos possam receber essa noite bênçãos maravilhosas aí do céu, meu Pai, para que todos possam, esse espírito soberbo, essa melindra, essas coisas que atrapalham com que o homem te conheça de verdade, meu Pai, que saia agora das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, e que sejamos pequeninos, para que o Pai possa revelar a nós o teu Filho amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro vitória, eu declaro o poder do Espírito Santo cuidando da igreja de Interlagos. Em nome do Senhor Jesus, coloque também a vida Viviane agora nesse momento, repreenda todo espírito de enfermidade, todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo do Pai, esteja cuidando da Viviane, todos os teus familiares, meu Pai. Eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus, e que as bênçãos celestiais estejam sobre todos nós. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, é que eu oro, rendendo graças a Ti por esse momento tão maravilhoso e por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui na igreja de Interlagos. Eu te glorifico e te exalto, meu Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.